Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Diane Português. Eu estou participando desse congresso juntamente com Cecília Pescatori Alves. E o trabalho que pretendemos apresentar para vocês é um trabalho que versa sobre uma imigração contemporânea. E espero que essas contribuições que a gente traz aqui possam ser discutidas e depois ampliadas. Pois bem, o trabalho que quero apresentar para vocês, ele é um desdobramento do doutorado, né, de uma pesquisa que iniciamos em 2014, 2015, e hoje ela continua e persiste já no pós-doutorado. Eu falo desde São Paulo, né, e quero contar para vocês, então, como que se iniciou, do que se trata a pesquisa. Então, trata-se de um público de ítalo-brasileiros do sul de Santa Catarina, que trabalha em gelaterias, em sorveterias na Alemanha, né? E o que que é isso, né? E por que que esse tema casa com este seminário, com este congresso? Pois bem, primeiramente é preciso contar para vocês como que se inicia essa imigração. Então, em meados da década de 90, os ítalo-brasileiros de Uruçanga e arredores, né, que é uma cidade do sul de Santa Catarina, começam a ter acesso ao trabalho em gelaterias italianas através da aquisição do passaporte italiano, né? Esse desdobramento ele é histórico, né? Porque com a grande imigração italiana no Brasil de outrora, foi então estabelecido através de laços sanguíneos que esses descendentes pudessem ter acesso ao passaporte. Pois bem, esse é um aspecto, tá bom? A aquisição deste passaporte e saber que é possível trabalhar na Europa, no caso, em gelaterias na Itália. E por que que eu estou frisando isso? Porque trata-se de uma rede migratória imbricada justamente para o trabalho nesse segmento, tá? Então, o que acontece? Existe uma região da Itália, do norte da Itália, Longarone mais especificamente, que desta região há uma grande concentração de italianos que têm gelaterias, sorveterias na Alemanha. E este segmento na Alemanha ele é muito forte, tá? Há um grande número de gelaterias na Alemanha, em geral são de italianos, em geral de italianos dessa região da Itália, e é um segmento que engloba um grande potencial de mão de obra, tá? Em meados de 90, estabelece-se um contrato entre cidades irmãs, né, entre essa cidade de Longarone, norte da Itália, e essa cidade Uruçanga, no sul de Santa Catarina, no Brasil. E através desse contrato de cidades irmãs, estabelecido através dessa história migratória, né, de italianos dessa região que antigamente emigraram para o Brasil e aqui fundaram colônias, é que então se estabelece esta ligação, tá? Então, para os dias de hoje, sabendo disso, os italianos, tendo conhecimento desse contrato, tendo isso estabelecido, vêm angariar no Brasil jovens descendentes dessas regiões para o trabalho específico em gelateria. Pois bem, onde reside o conflito, né? E onde que nós queremos chegar? Por isso a inscrição nesse congresso para a gente tratar de temas análogos à escravidão, né? Digo entre aspas porque a gente sabe que não é uma questão do não ganho financeiro, não é? Esses sujeitos ganham, sim, os seus salários no trabalho, mas a questão simbólica do que vem acontecendo com os seus corpos, com o seu labor, tá? Então, esses jovens vão para a Alemanha, uma vez que eles têm esse acesso ao passaporte italiano, vão trabalhar nesse segmento, entendendo, tá, que não é só uma questão de trabalho, não é só uma questão de ascensão financeira, mas há aí um aspecto simbólico que remete a um desejo, a uma política de identidade já de sua região do Brasil, que estabelece essa questão do desejo, do ser italiano, do fazer parte dessa comunidade maior, né? Então, eu vou colocando esse aspecto para vocês entenderem qual que é o enredamento desses sujeitos nesse segmento de trabalho.
Eles vão, então, para a Alemanha trabalhar nessas gelaterias, entendendo que eles são parte desta família italiana. E por que eu conto isso? Quando eu fiz a pesquisa de campo, eu fiz a pesquisa de campo na Alemanha, né? Foram cerca de 15 entrevistas, trabalhei com narrativas de história de vida, né? Onde foram feitas, de fato, análises das histórias de vida desses sujeitos, né? Entrevistas em profundidade, onde constatamos isso que eu estou contando para vocês. Tá? Então, eu fiz o campo na Alemanha, nas gelaterias, eu fiz o campo na Itália, na região de Longarone, né, de onde vem todo esse público que constitui as gelaterias, e fiz também no sul de Santa Catarina, entrevistando os sujeitos e as famílias para entender todo esse processo. Então, quando esses sujeitos vão para a Alemanha, entendendo que eles vão ganhar dinheiro, vão construir suas casas e retornar para o Brasil e vão ser parte desta organização maior, né? Vão ser italianos, vão trabalhar com italianos, vão constituir-se sujeitos diferentes do que só os brasileiros no Brasil. Eles são enredados num movimento simbólico que os faz, de certa forma, estarem presos a uma dinâmica de trabalho que gera lealdade, que visa lealdade, né? De modo que, presos a esse sistema, digamos assim, a esse simbolismo, há aí uma gama muito grande de exploração, tá? Então, os sujeitos trabalham muito mais do que 8 horas por dia, tá? Há relatos aí de 13 horas, 14 horas, uma folga por semana, poucos intervalos durante o dia, às vezes só cerca de meia hora. Eles moram nos locais de trabalho, às vezes são 15 pessoas, são 20 pessoas, a depender do tamanho, né, dessas sorveterias. Eles têm o seu cotidiano, o seu dia a dia bastante vigiados, né, pelos patrões, pelos gerentes. O momento das suas folgas também não passa desapercebido, não é? Esse grande olhar, ele está sempre presente, né? Pelo fato deles morarem no local de trabalho, pelo fato deles não terem a língua alemã, não conseguirem, de fato, muito trânsito ali, né? Que não seja no ambiente de trabalho, né? Então, eles são subjugados, de certa forma, né? Há aí um certo domínio desses chefes, desses patrões, né? Num enredamento que primeiramente é como se fosse essa ordem familiar, né, essa ordem dessa organização, né, da qual eles fazem parte, né, então eles trabalham para a grande família, né, eles são parte desse negócio, né, e isso gera muitas questões, né, esta prisão a essa lealdade, a prisão à língua, né, então para muitas coisas que eles precisam, como ir ao médico, por exemplo, eles dependem daí dos patrões. Não conseguem se integrar na Alemanha, né, não conseguem muitas vezes um bom contato com os clientes, estão presos então ao ambiente de trabalho e à moradia que lhes é oferecida, tá? Então, penso que são questões interessantes para o debate nesse congresso, né, para a gente pensar a ordem simbólica, né, desse, aspas, escravidão, né, moderna. Penso que é uma perspectiva interessante para a gente pensar essa imigração contemporânea, tá? Que ela vem acontecendo desde a década de 90 e ela vem se prolongando, né? E o esquema é sempre o mesmo, tá? Angariar esses jovens com passaporte italiano, que ficam presos a essa situação, né? Então, a ideia é sempre ficar 1, 2 ou 3 anos até conseguir o dinheiro e voltar para o Brasil. Isso não acontece, não conseguem se fixar ao Brasil, então vivem nesse lá e cá permanente. Agora, com os desdobramentos da pandemia, então essa ideia de Brasil, né, de retorno está ficando cada vez mais distante, então a ideia é que eles consigam de alguma forma se manter lá. No entanto, o modo, as condições de trabalho, o modo como esse enredamento acontece, muitas vezes não permite que eles saiam desse segmento, né, que eles aprendam a língua ou façam uma formação na Alemanha, ou de fato consigam outros trabalhos em outros países, né? É um movimento ainda que é muito, muito difícil. Então, é essa questão que eu quero lançar aqui para vocês, né? Esse pensamento, né? Desse subjugo, né? De corpos a um modelo que visa o lucro, né? Que visa o capital, né? E da dificuldade que essas pessoas têm de se desenvolverem, de se emanciparem,
deste modelo. Agradeço, espero não ter me estendido muito e espero que essas ideias gerem interessantes debates. Obrigada.